Em 1970, um homem escreveu um livro que descrevia o mundo que vivemos hoje. Excesso de informações, ansiedade digital, trabalho remoto e a sensação de que tudo muda rápido demais. Ele não tinha internet, nem redes sociais, nem inteligência artificial como referência. Mesmo assim, acertou de forma assustadora. Hoje vamos revelar quem foi Alvin Toffler, de onde veio sua visão e por que o aviso dele ainda ecoa décadas depois. Alvin Toffler nasceu em 4 de outubro de 1928, no Brooklyn, em Nova York, filho de imigrantes poloneses de classe trabalhadora. Cresceu em uma época de rádio, jornais impressos e fábricas a todo vapor, nada que sugerisse um futuro tão veloz. Ainda jovem, decidiu que queria entender o mundo através da escrita e não das máquinas ao seu redor. Essa escolha o levaria, décadas depois, a se tornar um dos pensadores mais influentes sobre o futuro da humanidade. Antes de escrever sobre o futuro, Toffler viveu o presente industrial com as próprias mãos. Ele trabalhou como soldador e operário em linhas de montagem por cerca de 5 anos, ao lado da esposa Edith Toffler, também operária na época. Essa experiência direta com o chão de fábrica revelaria a ele, mais tarde, como a tecnologia transformava e destruía empregos e rotinas inteiras. Foi ali, entre máquinas e turnos exaustivos, que nasceu sua obsessão por entender a velocidade das mudanças. Nos anos 1950, Toffler deixou a fábrica para se tornar jornalista e chegou a correspondente em Washington antes de assumir um cargo cobiçado como editor na revista Fortune. Lá teve acesso direto a executivos, cientistas e tecnologias emergentes como computadores e automação. Ele começou a notar um padrão perturbador. Empresas e pessoas comuns não estavam preparadas psicologicamente para a velocidade das mudanças que se aproximavam. Essa percepção se tornaria a semente de sua teoria mais famosa. Em 1965, Toffler publicou um artigo na revista Horizon chamado The Future as a Way of Life, onde cunhou pela primeira vez o termo Future Shock, o choque do futuro. A ideia comparava o mal-estar de viajar para uma cultura estranha ao mal-estar de viver mudanças tecnológicas rápidas demais, sem tempo de adaptação. O artigo chamou a atenção de editores e leitores, que enxergaram ali algo maior do que um ensaio, o esboço de um livro necessário. O livro que viria a seguir não foi obra de um homem sozinho. Edith Toffler, esposa e parceira intelectual de Alvin desde a juventude, colaborou pesquisando, escrevendo e estruturando os argumentos, embora por décadas seu nome não aparecesse na capa. Só em edições posteriores ela foi reconhecida oficialmente como coautora. Juntos, os dois passaram anos entrevistando cientistas, psicólogos e empresários para sustentar cada previsão com dados e depoimentos reais. Em 1970, o choque do futuro chegou às livrarias dos Estados Unidos. A tese central era direta. A sociedade mudava tão rápido que o ser humano não tinha tempo psicológico de se adaptar, gerando ansiedade, desorientação e fadiga de decisão. Toffler descreveu fenômenos que pareciam ficção científica na época, sobrecarga de informação, relações descartáveis. Empresas temporárias, mas que hoje soam como uma descrição exata do cotidiano digital. O livro se tornou um fenômeno mundial. Estima-se que o choque do futuro tenha vendido milhões de cópias e foi traduzido para dezenas de idiomas, entrando nas listas de mais vendidos em vários países. Universidades passaram a discuti-lo em cursos de sociologia e administração, e o termo Future Shock entrou para o vocabulário comum, usado até hoje para descrever a exaustão diante do excesso de novidades tecnológicas. O impacto foi tão grande que chamou atenção além da cortina de ferro. Relatos históricos indicam que a União Soviética tratou o livro como material sensível, restringindo cópias traduzidas a círculos seletos do governo, temendo tanto seu potencial de influência quanto seu conteúdo sobre a fragilidade dos sistemas rígidos diante da mudança acelerada. Um livro sobre o futuro havia se tornado ele mesmo uma questão de Estado. Do outro lado do mundo, líderes como o então premier chinês Zhao Ziyang e políticos americanos, incluindo o congressista Newt Gingrich, citaram publicamente as ideias de Toffler como influência em suas estratégias. Empresas de tecnologia e consultorias passaram a convidá-lo para palestras, tratando suas previsões como material estratégico. Um ex-operário de fábrica havia se tornado conselheiro informal de quem tomava decisões no topo do poder mundial. 10 anos depois, Toffler publicou a terceira onda, ampliando sua teoria. Depois da onda agrícola e da onda industrial, viria uma terceira onda baseada em informação, personalização e conectividade. Ele descreveu conceitos como a casa eletrônica, onde pessoas trabalhariam de casa conectadas a computadores, e o prosumidor, o consumidor que também produz. Na época, soava como ficção científica otimista hoje. Descreve o home office e as redes sociais com precisão notável. Muitas das previsões se confirmaram de forma concreta.
O trabalho remoto, que Toffler chamou de Electronic Cottage nos anos 1980, tornou-se realidade em massa décadas depois, acelerado ainda mais pela pandemia. A customização em massa, a fragmentação da mídia em canais personalizados e a sobrecarga informacional diária, tudo isso ele descreveu antes mesmo da internet comercial existir. Não foi sorte, foi observação atenta de tendências ainda embrionárias. Nas décadas seguintes, Toffler se tornou consultor de governos, forças armadas e corporações multinacionais, incluindo trabalhos ligados a estratégias de planejamento nos Estados Unidos. Ele e A.G. fundaram uma empresa de consultoria e continuaram publicando obras influentes, como PowerShift, sobre as novas formas de poder na era da informação. Prêmios, títulos honorários e convites para conferências internacionais reconheceram sua contribuição única à compreensão da mudança social. Alvin Toffler morreu em 27 de junho de 2016, aos 87 anos, em Los Angeles. Mas antes de partir, viu boa parte do próprio futuro que havia previsto se concretizar diante dos próprios olhos: internet, redes sociais e um mundo viciado em atualizações constantes. Poucos autores tiveram o privilégio e o desconforto de testemunhar suas previsões se tornarem manchetes diárias. Aqui está a revelação mais impressionante. Toffler não estava apenas prevendo tecnologias, ele estava alertando sobre um limite psicológico humano que ainda não resolvemos. Sua mensagem central nunca foi o futuro é assustador, mas sim que precisamos criar formas de nos adaptar mais rápido à mudança, ou seguiremos vivendo em estado permanente de choque, com a inteligência artificial acelerando tudo outra vez. O aviso de 1970 nunca fez tanto sentido quanto agora. A história de Alvin Toffler prova que entender o ritmo da mudança pode ser tão valioso quanto prever a própria tecnologia. Se o choque do futuro já era real há mais de 50 anos, imagine o que nos espera com a inteligência artificial avançando a cada mês. No próximo vídeo, vamos revelar uma previsão ainda mais ousada, feita décadas atrás, que está prestes a se tornar realidade bem diante dos nossos olhos.